Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Que bom que você está aqui de novo para mais uma conversa nossa acerca do nosso assunto geral, que é a escatologia. E já fizemos uma caminhada nos estudos primeiros, dando uma visão bem panorâmica, é claro, sobre escatologia, começando desde a questão das alianças que Deus faz com Abraão, Moisés, Isaac, a nova aliança, entendendo um pouco da distinção entre Israel e igreja, sobre como as profecias acontecem, entendemos um pouco sobre a escatologia pessoal, e aí falamos sobre morte, ressurreição, sobre galardão, falamos sobre aquela ideia comum chamada do sono eterno, ou sono da alma. E aí estudamos sobre as posições escatológicas, como elas se encaixam dentro desse panorama maior, e fomos então trabalhando até chegar no período tribulacional, as conclusões, grande julgamento, onde paramos na semana passada, e terminamos então falando acerca da eternidade. Depois que as coisas aqui se concluem, vamos para a eternidade. Mas nós não poderíamos terminar o estudo da escatologia sem fazer uma leitura ainda, novamente, não vai ser uma leitura profunda, até porque o espaço e o tempo não nos permite, mas uma síntese, vamos dizer, ampliada, assim, uma visão bem geral, de bom conteúdo do livro de Apocalipse. Eu quero desafiar você a ler o livro de Apocalipse. E quero que você faça isso pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, leia o livro uma vez. Pegue a Bíblia e leia inteiro. De preferência, se você tiver uma Bíblia sem notas de rodapé, sem nenhum comentário, leia o livro numa tacada só, ou de acordo com o seu horário, com seus horários, leia-o completo. Segundo, leia esse livro em uma outra versão de Bíblia. Pegue, se você tem, por exemplo, uma versão mais tradicional, use a NVI. Se você tem uma versão tipo linguagem de hoje, use uma tradicional, mas leia em 2 versões. E uma terceira razão, ou uma terceira forma ou desafio é leia Apocalipse fazendo algumas notas. Faça algumas perguntas assim: quem está falando? O que ele está falando? Para quem ele está falando? Por que ele está falando isso? O que eu não entendi? Então comece a fazer algumas perguntas. Essas são perguntas interpretativas que nos ajudam a entender, a assimilar e nos apropriar deste conteúdo, ok? E é o que nós vamos fazer ao longo destas conversas do Apocalipse. Quero convidar você a orar para a gente então caminhar no estudo desta data. Nós te agradecemos, ó Deus, porque há um privilégio em entender, conhecer e nos inteirar acerca dessas informações reais, verídicas, e elas dão vida. E segundo o próprio texto de Apocalipse, felizes aqueles que prestam atenção às informações desta lei. Por isso, ó Deus, receba a nossa oração e nos direcione neste tempo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Ok. Quero convidar você aqui, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, e eu estou lendo numa versão mais tradicional, Almeida Fiel. Então, conforme nós estamos lendo, você percebe algumas variações aí na questão da tradução, não no sentido do texto, mas ela diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Preste atenção nesse termo. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras destas profecias, e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Eu quero começar dando um desafio para a gente. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Então,
Esta é mais uma razão para você ler Apocalipse. Qual é outro livro da Bíblia que diz bem-aventurado aqueles que o leem? É claro que feliz o homem que medita na lei do Senhor, mas a leitura do Apocalipse é uma leitura que nos afirma a Bíblia, felizes os que leem. Então, tire o seu medo do Apocalipse, tire aquela ideia de que Apocalipse é um livro misterioso, completo. Felizes os que leem, os que entendem, os que caminham por ele, ok? Esse é o nosso desafio neste tempo. Muito bem. Quando vamos ler Apocalipse, nós vamos perceber algumas coisas bem interessantes. E aí, eu quero que você acompanhe nos nossos slides algumas coisas que estão acontecendo. Olha só, o Apocalipse é uma literatura profética e ele trabalha com linguagens simbólicas, não é? E aí, se você é honesto na leitura, você pode chegar a conclusões distintas e entenda que não há nenhum problema quanto a isso. Apocalipse não diz que isso aqui é um problema. Você vai encontrar, por exemplo, em certos textos, 4, 5 comentaristas que eles nos dão 4, 5 opiniões distintas. Lembra, nós já falamos no passado de que essa diversidade de opinião não precisa ser vista como algo negativo, pelo contrário, é positivo porque nos estimula a percepção, a reflexão, o posicionamento, não é? Então, olha só, mais uma questão do Apocalipse interessante. Muitos têm considerado o estudo de Apocalipse infrutífero. Alguns acham que é entediante, alguns acham que é dispensável. Muitos consideram como simplesmente acadêmico. E isso é para as escolas de teologia, isso não tem nada a ver com a igreja, não é? Agora, o que o Senhor Jesus tem a nos dizer sobre estudar Apocalipse? Olha o texto que lemos logo no início. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda o que está escrito. E mais o próprio texto de Apocalipse, ele começa com uma proposta de felicidade e termina: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então há um desafio muito interessante aqui para a gente, tanto na leitura quanto no guardar isso. Então não é um negócio entediante, dispensável. Pelo contrário, quem não quer ser feliz? Agora, você já parou para pensar? Estudar Apocalipse é um dos fundamentos, ou uma das motivações, uma das orientações bíblicas acerca de felicidade? Então vamos lá. Quais são os benefícios, então, para esses bem-aventurados? A gente entende que há sofrimento, que há obstáculos inevitáveis reservados para a igreja neste mundo. Então, a gente está preparado e nós não somos pegos de surpresa nessas situações. A gente ganha quando temos a plena confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele controla tudo. A gente também começa a descobrir que nós teremos subsídios, tanto para entender esse mundo deformado, caído pelas forças satânicas, para não também termos força para não nos conformarmos a este mundo, como diz Romanos capítulo 12. E um benefício também é de que nós vamos considerar a volta de Cristo não como algo extremamente longe, mas perto, logo. E aí, se ele vem, nós não queremos ser pegos de surpresa. Mais ganharemos uma convicção do destino catastrófico, caótico, cruel, que está reservado para aqueles que não seguem a verdade de Deus. E, uma vez que a gente tem essa compreensão, nós seremos impelidos, desafiados, impulsionados à proclamação do Evangelho, porque a morte é certa. E aí, preste atenção, uma coisa interessante, o livro de Apocalipse se torna um livro extremamente evangelístico, porque quando ele apresenta todos esses traços, esses sinais catastróficos de morte, ele nos desafia dizendo: proclamem, porque bem-aventurados que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então é um desafio para você e para mim. Mais a plena convicção da vitória final e no destino glorioso reservados aos que estão em Cristo.
Então isso vai nos capacitar a não ficarmos abatidos, a não ficarmos aqui chorando nessa terra, sem esperança, como diz Paulo, não é? Viveremos para servir e honrar ao Senhor nos mais distintos e diferentes contextos da nossa vida. Então, algumas motivações por que estudar Apocalipse, né? Então, olha só, Apocalipse, o que significa isso? O próprio autor chama ele de Apocalipse de Jesus Cristo, uma revelação de Jesus Cristo, um desvendamento, basicamente é isso, é um trazer à luz as informações de quem, sobre Cristo, o que ele fez, o que ele fará, sobre o seu caráter, sobre a sua ação. E é interessante que a palavra é revelação. O que a gente faz, preste atenção aqui na frasinha, Apocalipse, o que a gente faz é transliterá-lo para a língua portuguesa. Mas ele poderia ser simplesmente chamado de revelação de Jesus Cristo. E quando a gente olha para esse título, é bem interessante. E parece que João faz, não uma pegadinha, mas parece que João faz um jogo de palavras bem legais. E a construção pode ser entendida de duas maneiras. Por exemplo, é a revelação feita por Jesus Cristo, não é? No sentido de que ele trouxe, como o texto que lemos, ou a revelação feita sobre Jesus Cristo, a revelação sobre o personagem desse livro. E os dois sentidos são plenamente aplicáveis, compreendidos nesse texto, ok? Então, é bom a gente entendê-lo e aí, conforme entendemos isso, a gente vai se encantando com esse livro. Quem escreveu o livro? É a pergunta que vai surgir. Quando nós pensamos em autoria nos livros bíblicos, geralmente dentro da teologia, a gente pensa em dois aspectos. Naquilo que nós chamamos da evidência externa, aquilo que está fora do livro, e a evidência interna, quais são as pistas dentro do próprio livro para entender o estudo ou as afirmações sobre a autoria e outros aspectos do livro. Então, a evidência externa é quem está olhando de fora para o livro e o que eles dizem ser acerca do livro. Então, por exemplo, quanto ao livro de Apocalipse, há uma boa quantidade de evidência externa de que João, o apóstolo, é o autor do Apocalipse. Por exemplo, logo no primeiro século, segundo século, ano 150, há um livro chamado O Pastor de Hermas, que já indica João como sendo o autor. Se a gente considerar que Apocalipse é o último livro escrito do Novo Testamento, provavelmente aí logo no final do primeiro século, logo na virada, alguém já atribui o título a João. Essa é uma evidência muito forte de que João é o autor. Mais tarde, ano 150, aí, 60 anos depois do livro ser escrito, Justino, o Marte, identifica ele como sendo o autor. Há outros homens que vão afirmar a autoria de João, por exemplo, como Tertuliano, como Clemente, como Orígenes, Eusébio, e outros que vão atribuindo, olhando as informações do passado e atribuem ele a João. Claro, há pessoas que negam isso? Sim, a gente vai ter logo no século III, um indivíduo chamado Dionísio, que não gostava muito e ele questiona. E mais tarde, bem mais tarde, Lutero e Zwinglio também tiveram problemas com a autoria de João, mas aí muito mais por uma questão de visão teológica do que das evidências internas ou externas. Mas basicamente a primeira questão a se pensar quanto à autoria do livro é de que o livro foi escrito pelo apóstolo João. É isso que diz aquilo que chamamos da evidência externa. E a evidência interna, que é um outro aspecto. Ok, podemos atribuir, olhando o Apocalipse, de que foi João o autor desse livro? Sim. E quais são algumas pistas? Por exemplo, existe uma grande semelhança entre Apocalipse e João. Os escritos, eles têm muitos pontos em comuns. Por exemplo, Jesus é apresentado como o Verbo de Deus. Jesus é chamado como o Cordeiro de Deus, tanto em João quanto em Apocalipse. A atividade de Satanás, tanto o Evangelho
quanto o Apocalipse mostram esta ação de Satanás, não é? Somente João e o livro de Apocalipse tem expressões, por exemplo, como fonte de águas vivas. Essa é uma expressão típica do apóstolo João em todo o Novo Testamento. Só ele usa isso. A gente poderia também usar outras palavras que dão pistas sobre isso. Por exemplo, a palavra verdadeiro. Somente João usa isso nos dois textos. A palavra testemunho, a palavra guardar os mandamentos, são frases muito típicas do Evangelho de João que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse. Ok, uma vez que a gente identifica o autor, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: para quem foi escrito esse livro? Não é? Uma vez que eu sei que foi João que escreveu, então eu preciso perguntar, ele escreveu isso para quem? E aí, o próprio livro também vai nos dizer. Ele diz que os leitores são as 7 igrejas da província romana da Ásia, não é? Que são identificadas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E há uma estrada que liga essas cidades, né? E onde estão as igrejas. E o indivíduo poderia começar por Éfeso e terminar no final fazendo então todo o trajeto das chamadas 7 igrejas que estão ali na província da Ásia. E João está escrevendo a elas. E no decorrer da leitura do Apocalipse, nós vamos entender as circunstâncias ou o que está acontecendo com essas igrejas e por que então ele as escreve. Então olha só, estas cartas, elas são escritas ao que a gente chama aos anjos da igreja, né? Anjos da igreja, essa interpretação é bem interessante, porque não está falando de anjo no sentido de um ser espiritual. Entenda que a palavra anjo, angelos no grego, tem a ver com mensageiros, tem a ver com aqueles que estão levando uma mensagem. E há uma possibilidade também de que essas igrejas enviaram mensageiros até o apóstolo João, e João escreve Apocalipse e manda para eles as respostas dela, né? Então, não há nenhuma afirmação de que existe um anjo no sentido de um ser angelical em cada igreja, e nem de que o pastor é um anjo no sentido de que ele é um ser supra-sumo. Não, é simplesmente a expressão usada para mensageiro, aquele que leva uma mensagem. Então, preste atenção, a carta, o livro é escrito a esta igreja e ela é direcionada àqueles que têm responsabilidade de ensinar, de proclamar a mensagem, ok? É muito simples entender isso e não precisamos criar nenhuma fantasia em cima disso. Quando é que ele foi escrito? Isso é uma pergunta muito interessante que vale a pena a gente discutir. No texto que você tem em mão, quando você está acompanhando, eu coloco várias informações aí. Por exemplo, existe pessoas que dizem que Apocalipse foi escrito muito tempo depois ou antes da queda de Jerusalém. Então, há muitas afirmações, leitores estão discutindo, mas eu quero trabalhar com uma afirmação onde eu acredito ser uma data mais provável do Apocalipse. Quando eu olho para a evidência interna, então, exige algum tempo que se tivesse passado entre o estabelecimento nas igrejas da Ásia e a condição que João escreve nas suas cartas. Olha que interessante, Paulo andou pregando, mas quando Paulo prega, ele não fala, ele não trata dessas situações que nós vamos conversar sobre as igrejas da Ásia e perceber o que está acontecendo ali, como o tal do Balaão, a profetisa, como problemas de um amor esquecido, como problemas de riqueza. Parece que esses problemas acontecem depois desse ministério paulino nas igrejas da Ásia, não é? Por exemplo, Éfeso. Paulo implantou a igreja em Éfeso e não há nada nas cartas de Éfeso
que indicam esses problemas que João vai apresentar aqui no livro de Apocalipse. Então, a gente entende que Apocalipse foi escrito depois deste período inicial da igreja. Então, provavelmente, lá no final do primeiro século. Um outro aspecto interessante é a ênfase na perseverança. Há uma ênfase na fidelidade, em manter fiel. Aquele que for fiel, aquele que for fiel. Essa é uma frase que se repete em Apocalipse. O que sugere é de que a perseguição era um problema muito mais intenso, como uma rotina, era muito mais constante. O que não era verdade ali na época de Paulo. Havia perseguição, mas não nessa intensidade como um negócio do dia a dia. Em Apocalipse, sim, a perseguição é diária, não é? Há uma cobrança, não é? Muito grande. Então, quando a gente pensa nisso, a gente chega numa conclusão de que Apocalipse é escrito no final do primeiro século, ok? E aí, por que Apocalipse? E essa é outra pergunta. Por que Apocalipse é diferente de tudo? E aí eu preciso dizer alguma coisa para vocês, a título de entendermos o conteúdo, é de que Apocalipse pertence a um gênero literário que era comum aos judeus e é chamado de literatura apocalíptica. Há muita coisa escrita nas literaturas apócrifas acerca desta forma de se expressar. Este gênero literário, às vezes, era escrito de maneira anônima ou usando um pseudônimo, alguns, por exemplo, Assunção de Enoque, Apocalipse de Pedro, não é? De Tomé. E essas leituras, então, que nasciam desse olhar para o futuro, numa perspectiva de esperança, né? Apocalipse usa desse mesmo modelo. Daniel faz isso. A gente vai encontrar pedaços em Ezequiel, em Zacarias, dessa mesma forma de escrever. Então, quando a gente pensa em Apocalipse quanto à literatura, precisamos entender de que esse é um gênero literário que é comum a Israel. Não é uma invenção de João. João utiliza desse gênero. E aí vale a pena aqui a gente lembrar que a Bíblia, você tem diversos gêneros literários. Você tem a narração de história, você tem poesia, você tem profecias, você tem as cartas, você tem essa pluralidade de gêneros. E quando eu olho, por exemplo, para uma poesia, eu tenho que entender que poesia se lê dessa maneira. Quando eu leio profecias, quando eu leio história, eu tenho que entender o gênero literário para entender do que está sendo falado, ok? Então é importante entender isso. A distinção de Apocalipse com outros gêneros literários é de que Apocalipse tem nome. Ele diz quem escreveu, para quem escreveu, enquanto os outros são anônimos, são muita fantasia. Não é? Interessante isso. Apocalipse apresenta diversas semelhanças com a literatura apocalíptica extra-bíblica, tais como uma perspectiva e uma preocupação escatológica, a revelação e interpretação de eventos por anjos, linguagem altamente simbólica, visões, dualismo radical, acontecimentos cataclísmico. E aí, a pergunta é, como interpretar este livro? Se ele é uma fantasia, como alguns costumam dizer, o que não é verdade, como interpretar? E aí nós precisamos, já falamos no passado, mas eu quero dar uma pincelada aqui sobre a questão hermenêutica. Hermenêutica é uma arte, é uma ciência de estudar, de buscar, de definir procedimentos para interpretar as Escrituras. Ok? A gente precisa entender isso e vale a pena entender um pouco sobre isso. E aí, vamos dizer assim, quanto aos gêneros da hermenêutica. O que a gente pode observar acerca da hermenêutica? Então, nós temos basicamente algumas construções aqui que eu quero que você pense, ou liberal ou conservadora. Então, por exemplo, se eu fosse adotar uma hermenêutica liberal, eu diria que todas as descrições
manifestações sobrenaturais na Bíblia são mitológicas, são lendas, são fantasias. Isso tem a ver com uma teologia liberal. Talvez numa outra oportunidade a gente pode conversar melhor e você pode pesquisar sobre esse assunto, mas esse olhar olha para a Bíblia e diz: o que eu não entendo, o que vai além da minha compreensão racional é mito, deve ser rejeitado. Por outro lado, nós não somos liberais, nós somos conservadores. Todas as descrições de manifestações sobrenaturais contidas na Bíblia são fatos históricos. O fato de eu não entender não significa que não são reais. Um outro aspecto, quanto ao conteúdo espiritual da Bíblia. A gente pode dizer que ela é alegórica ou realista. O que os alegoristas dizem? De que há um significado espiritual em tudo que há na Bíblia. O que eles estão falando? Você lê um texto, e se você não entender um texto, você espiritualiza. Então, um exemplo clássico é o indivíduo dizendo que quando aquele camarada foi assaltado, atacado pelos assaltantes ali na estrada indo para a estrada de Jericó, e o samaritano o acolhe, mas antes disso passa-se o sacerdote, passa o levita, e aí você diz assim, aquele ali é o indivíduo que foi pego pelo pecado, e vem a lei não dá conta, vem os profetas não dá conta, e aí vem a graça, e aí ele paga com 2 moedas, e as 2 moedas são os 2 testamentos, não é? Então, essa alegoria, essa fantasia de ficar imaginando coisa, por exemplo, uma interpretação alegórica muito comum é usada em Gênesis capítulo 12, quando diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou, onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Olha a fantasia do negócio. Deus está dizendo para você que onde você for, onde você pisar, Ele vai te dar. Isso Deus não disse para você, Deus disse para Abraão. E se o seu nome é Abraão e você nasceu lá na terra lá de Ur, e você é casado com a dona Sara, e você não tem filhos, e você estava naquele dia, escutou Deus falar, então foi com você. Se você não é esse cara, aquele texto não foi dito para você. Não é? Então isso é alegoria. Um outro aspecto que a gente vai fazer, ou perceber, é o aspecto realista. A Bíblia contém narrativas meramente descritivas, de fato, e artefatos, e situações. A Bíblia descreve algumas situações. Por exemplo, a Bíblia descreve a história de Moisés, de Abraão, de Davi, ainda que eu não a entenda, mas ela está descrevendo, não é? Mais uma, quanto ao conteúdo, estamos falando ainda de hermenêutica, né? A gente pode ser literalistas rigorosos, então devemos considerar como literal todos os textos da Bíblia, a não ser que haja uma forte razão para não fazê-lo. Isto é, o que esse pensamento diz assim? A não ser que a Bíblia diga que aquilo não é para ser literal, eu preciso olhar como literal. Por exemplo, uma parábola. Então a Bíblia diz que Jesus propôs uma parábola. Ele está dizendo que a parábola não é literal. Então, há uma forte razão para eu entender que aquilo é uma alegoria, uma metáfora de que há um sentido. Por exemplo, lembra da parábola ali em Mateus capítulo 13 do semeador. E os discípulos perguntam, explica-nos a parábola. E Jesus diz, olha, o semeador é aquele que leva a semente e a mensagem, não é? Os literalistas criteriosos, né? Textos literais jamais podem ser alegorizados, assim como textos simbólicos jamais podem ser literalizados. Olha aqui, se ela diz que você não pode fazer o caminho inverso, trocar. O que a Bíblia diz que é alegórico precisa ser tratado desta maneira. E o que ela diz que é literal tem que ser tratado como literal. E quando eu inverto, eu tenho problemas. Ok? Então, o que nós vamos usar? A gente vai usar na nossa conversa aqui uma hermenêutica conservadora, não liberal. Não é? Nós vamos usar uma hermenêutica realista e não alegórica. E nós seremos criteriosos.
Isto é, se a Bíblia diz que aquilo é, e ela não dá nenhuma pista que é para ser alegorizado, espiritualizado, é o caminho que vamos adotar na nossa abordagem de hermenêutica. Qual é o problema se a gente adota uma hermenêutica errada? Olha só, por exemplo, se a minha hermenêutica fosse liberal, então Satanás não existe. Uma vez que eu não entendo, uma vez que eu não posso visualizá-lo, ele é um mito, uma metáfora para descrever o mal e o mundo. O julgamento final não será uma realidade, é só um medo, boi da cara preta, que tem medo de careta. Não é? O retorno de Cristo é uma realidade que ocorre só no coração do crente. Não é? Cristo não ressuscitou realmente, nem voltará realmente, são apenas utopias. E o inferno é simbólico, não existe. Isso é um pensamento liberal. Ok? Se eu for seguir uma linha alegórica, eu vou entender alguma coisa interessante. Por exemplo, para cada detalhe descrito no Apocalipse, eu vou tentar achar um significado espiritual. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 9, eu vou entender os cabelos dos gafanhotos, os dentes dos gafanhotos, os rostos de homens dos gafanhotos, couraça dos gafanhotos, barulho. E aí eu vou ficar trabalhando, e o limite da alegoria é o limite da imaginação. Isto é, quanto maior e mais fértil for a sua imaginação, mais você vai inventar e vai propor. E, gente, convenhamos, tem muitos pregadores que alegorizam o texto bíblico e depois fazem aquela aplicação. Se você está nessa realidade, Deus está falando com você. Olha, tenha cuidado dessas coisas, ok? Se a nossa hermenêutica for literal, rigorosa, então deve-se procurar associar todos os símbolos descritos com eventos literais e pessoas reais na história. Então, todas as quantificações, por exemplo, são literais, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias e etc. As bestas são pessoas, os flagelos são ou serão eventos específicos na história. E aí, quando a gente começa a trabalhar com isso, há pelo menos três olhares possíveis que a gente vai entender na leitura do Apocalipse. A abordagem que a gente chama preterista, a maioria das revelações dadas a João já se cumpriram, os eventos do passado são associados ao que Apocalipse diz, e ainda por acontecer somente a volta de Cristo e o estado eterno de condenação. Essa é a perspectiva preterista. A historicista, ou a histórica, né, vai dizer que este olhar para as igrejas do Apocalipse, as profecias, descreve os eventos que acontecem sequencialmente na história, entre a encarnação e a volta de Cristo, né? De que as revelações do Apocalipse são cronológicas e elas vão descrevendo o se desenrolar da história, né? Por exemplo, as 7 igrejas, precede a abertura dos selos. Então, eu estou simplesmente dando uma cronologia do fato. E a futurista, que olha para o Apocalipse a partir de 3 perspectivas. A gente divide o livro nas coisas que João viu, nas coisas que são e nas coisas que hão de vir, não é? E aí nós vamos entender um pouco sobre elas. Tem um quadro que eu queria que você prestasse atenção aqui, que resume um pouco isso. Por exemplo, quando eu vou olhar para esse texto, deixa eu ampliar um pouco como é que funciona essa questão da interpretação. Se eu faço uma interpretação idealisticamente de que Apocalipse está tratando de um ideal, eu vou dizer que as igrejas são as igrejas históricas e de que a segunda parte do Apocalipse é o conflito do bem e do mal ao longo da história e o final é o triunfo do bem sobre o mal. Se eu olho por uma visão preterista, eu vou dizer que as igrejas são históricas, isso é, cada período da igreja diz respeito a um período da história, de que a descrição são descrições simbólicas de eventos que estão acontecendo e o final é um símbolo do céu. Se eu for olhar uma visão historicista, as igrejas continuam sendo históricas, elas de fato aconteceram lá no passado e os capítulos 4 a 19 é um símbolo
dos eventos da história da igreja, e o final, Apocalipse 22, preste atenção porque em cima, quando você vê Apocalipse 1 a 3, 4 a 19, 20 a 22, são os 3 blocos que o livro naturalmente se divide, né? Historicista vai dizer que 20 a 22 está falando da eternidade. Quando eu vou fazer uma abordagem futurista, eu vou observar que Apocalipse 1 a 3 vai tratar das igrejas históricas e com característica das igrejas ao longo da história. De que Apocalipse 4 a 19 é uma descrição simbólica de eventos literais futuros anteriores à segunda vinda de Cristo. E Apocalipse 22 trata de, basicamente, o reino milenar e o estado eterno, não é? Ok? Muito bem. Feito esse olhar, eu preciso dizer um pouco sobre o propósito desse livro. Por que é que o livro foi escrito? Isso aqui é importante a gente entender. Então a gente vai perceber alguma coisa interessante, que Apocalipse é uma narração simbólica da história futura literal. Vou repetir essa frase. Apocalipse é uma narrativa, uma narração simbólica. Ele trabalha com símbolos porque é típico da literatura, mas de uma história literal. Ele trata daquilo que vai acontecer. Esta é a maneira como nós vamos abordar o livro. Então, ele apresenta um triunfo definitivo de Cristo na era escatológica, cujas condições eram espelhadas pela situação histórica em que foi escrito. E isso, então, torna a narrativa relevante à época em que os leitores viviam. Você imagina que lá no final do primeiro século, no meio daquela perseguição, quando os leitores leem acerca do triunfo de Cristo, eles então se sentem motivados a manter a fé, a perseverar, porque há um triunfo, o reino não foi desconstruído, ok? Então, nós vamos olhar para Apocalipse e vamos entender uma frase que vai resumir todo o conteúdo dele: estimular a submissão a Jesus Cristo e sua adoração, revelando a sua transcendência divina, seu controle soberano sobre as igrejas e seu triunfo final sobre a iniquidade. Essa é uma frase escrita pelo professor Carlos Oswaldo. Deixa eu ampliá-la para vocês. Então, qual é o propósito do livro de Apocalipse? Guarde isso com você. Estimular a submissão a Jesus Cristo. Apocalipse, ao apresentar Cristo como o Rei, então ele nos desafia a submissão. E estimular a adoração. Nós precisamos adorá-lo, porque Cristo é transcendente, ele é Deus, ele está acima nos céus. E de que ele tem o controle soberano sobre as igrejas. As igrejas não estão perdidas. Cristo não está lá no céu desesperado, achando que o seu trabalho foi vão. Não, na verdade, Paulo diz de que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e o trabalho de Cristo não foi em vão. E mais uma, o controle soberano sobre as igrejas, e o seu triunfo final sobre a iniquidade. O mal, enquanto existente, o mal social, o mal pecado, o mal enquanto Satanás, o mal enquanto natureza pecaminosa, tem um tempo determinado em que vai acabar. E Apocalipse vai nos desafiar a perceber isso. E quando percebemos isso, nós caminhamos triunfantemente, submissos a Cristo Jesus. Então, isso tudo que tenho falado é uma abertura ao livro de Apocalipse. O que vamos fazer? Nós vamos dividi-los na parte como temos conversado. As coisas que João viu, as coisas que são e as que estão lá na frente. Então nós vamos fazer uma leitura. Quero começar na próxima aula falando sobre as cartas das 7 igrejas. Depois nós vamos entrar nessa parte nas coisas que virão.
essa visão futurista do livro e vamos terminar, na verdade, voltar ao que já falamos, falando sobre o que Apocalipse apresenta sobre milênio e eternidade. Então, vai ser uma conversa agradável, mas eu preciso que, para que você não fique perdido no meio do caminho, que você leia Apocalipse. E leia daquelas 3 maneiras que nós falamos. Primeiro, procure fazer uma leitura direta do Apocalipse. Se você não tem uma Bíblia com nota de rodapé, e deixa eu dizer, eu não sou contra a nota de rodapé. O problema das notas de rodapé, sabe aquelas Bíblias que na parte de baixo tem um monte de coisa? É que, ao invés de eu ler o texto, eu leio a nota. Agora, a nota de rodapé é uma nota interpretativa. Elas não foram reveladas por Deus. Elas são a leitura que algum autor tem daquele texto e ele transcreve aquela leitura. Não é ruim, mas se você quer entender o texto, aquilo é a última coisa a ser lida e não a primeira. Então, o meu desafio é, tem uma Bíblia que não tem a nota de rodapé. Tem uma Bíblia que só tem o texto, que você possa ler o texto inteirinho, ok? Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, leia 2 versões. Por quê? Porque às vezes na primeira você não compreendeu, leia na segunda. E dentro dessas 2 versões, a minha sugestão é que você pegue uma versão clássica e pegue uma versão mais contemporânea. NVI, contemporânea, Almeida 21, linguagem de hoje, não sei. E pegue uma clássica, Corrigida Fiel, Revista e Corrigida, Revista Atualizada, as 2. E em terceiro lugar, leia Apocalipse com papel na mão, fazendo perguntas. Quem está falando? O que ele está falando? Não é? Sobre o que ele está falando, comece a perguntar para o livro. Anote, mesmo que você não tenha as respostas, mesmo que você não entenda, mas pergunta. Por exemplo, você leu lá no determinado texto o que João viu. Então, por exemplo, deixa eu só fazer aqui um exercício. Ele diz assim, ele fala, eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e de todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu vou pegar esse texto, eu estou lendo aqui no capítulo 1, versículo 7, e vou perguntar, quem está falando? Quem é que vem? O texto responde, faça essas perguntas. Por exemplo, eu vou pegar aqui no capítulo 4, depois destas coisas, né? Quais coisas? Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e há uma voz como de trombeta, que fala comigo, e ele disse, sobe aqui. Quando eu fui, então ele viu. Quem ele viu? Ele viu alguém que está sentado, a sua aparência como pedra de jaspe, sardônica, o arco celeste estava ao redor do trono. Então, comece a perguntar para o livro. E se você tem possibilidade, anote. Eu quero só, Felipe, se você puder focar aqui, eu tenho uma Bíblia, e essa é uma Bíblia que eu tenho usado para estudo. Ela não tem notas de rodapé, ela não tem título de capítulo, e nessa Bíblia eu vou anotando. Conforme eu vou lendo o texto bíblico, conforme eu vou me dando conta dele, eu vou anotando, vou fazendo as minhas observações do texto bíblico, né? Aquilo que eu vou percebendo, né? Notas. Então, não sei se você tem uma Bíblia dessa, se não tiver, você pega um caderno, imprima, não sei. Mas, se você quer, de fato, estudar, conhecer, se apropriar, você precisa começar a anotar, a perceber, a guardar essas coisas. Então, esse é o meu desafio para você. E aí, semana que vem, nós começamos a conversar sobre Apocalipse, e aí já mergulhando no texto bíblico, ok? Então, se de tudo você não conseguir, leia pelo menos até o capítulo 4, 1, 2, 3, que é o nosso primeiro trajeto, né? É a nossa primeira viagem. Apocalipse 1, 2 e 3, ok? Então, que Deus te abençoe essa semana. Eu quero orar por você e aí nós vamos terminar. Senhor, queremos de fato, submissos a Cristo, adorá-lo em submissão, reconhecendo a sua grandeza, o controle, a sua ação preciosa
de preservar, de salvar, de santificar. E conduz-nos, ó Deus, neste tempo do estudo do Apocalipse. E que o façamos para a glória do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Nos vemos em nossa próxima conversa. Um grande abraço, na graça de Jesus Cristo. Amém.